Renato, prazer ter você aqui, viu, Renato? Eu tava lendo um pouco sobre você, eu vejo que tem um testemunho de cura aí maravilhoso, cara. Que história é essa de falência de múltiplos órgãos e você foi curado, é isso mesmo? Isso. Deus fez algo assim grandioso na nossa vida. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Tá em casa também. E foi algo assim tremendo que o Senhor fez nesses dias e eu tenho usado aquilo que Deus fez, a cura que Deus me deu, para levar esperança para as pessoas, para estar levando a mensagem do Senhor baseado numa coisa que Ele fez no mundo real, na minha vida, na minha história. Você é cantor hoje, o seu ministério você canta, pastor também, como é que é? Isso, na verdade eu sempre cantei, né? Já cantava desde novinho no corinho das crianças e estava sempre envolvido com a música. Depois dessa experiência, o Senhor me deu uma música, que é a música Meu Milagre, que é a música tema do nosso CD. Aí nós gravamos o CD e eu viajo também. Isso foi quando? Isso foi 2009. 2009. Em 2012, nós gravamos em março de 2012, gravamos ao vivo lá na nossa igreja em Itaperuna, na igreja Tanque de Betesda. Ah, que legal. Gravamos um abraço a toda a igreja de Itaperuna, Tanque de Betesda. Um abraço a você, pastor de lá. A pastor Arnolfo Pinheiro. Arnolfo Pinheiro? Tá ligadinho lá com a gente. Grande abraço, pastor Arnolfo Pinheiro. O pessoal que tweetou, inclusive, falando que o Rio de Janeiro tá ligadinho no Renato Gabriel aqui. A gente tá mandando um abraço aqui do Dituno um pouco pra vocês. Tem uma audiência em peso aqui da sua cidade. Não assiste só quando o Renato estiver aqui não, viu, gente? Já continua assistindo agora de tudo um pouco diariamente. Desenvolve o hábito, né? Exato. E agora, deixa eu falar um pouco sobre o seu testemunho. Cara, impactou muito a minha vida. Eu fiquei lendo sobre isso. Você tem um testemunho de cura muito, muito forte. A gente tem imagens, inclusive, que nós vamos mostrar. Eu queria que você contasse enquanto essas imagens são veiculadas. Conta pra gente um pouco desse seu testemunho. Então, eu vivi uma vida diante do Senhor durante toda a minha história, até que nesse momento, em maio de 2009, eu estava voltando da faculdade. Em 2009, ali, minha moto ficou presa num buraco e eu fui lançado para longe da moto. O capacete, então, se solta da minha cabeça. Ali é você? Isso, sou eu. Uau. As primeiras experiências de andar depois de tudo que aconteceu, né? Meu Deus, mas vai contando, rapaz, não para não. Pois é, aí eu tava na situação ali de completa dor, agonia, porque eu não desmaiei. Foi um acidente. Foi um acidente. Eu bati a cabeça no paralelepípedo do chão e tive então um traumatismo crânioencefálico grave, que é o pior tipo de traumatismo que tem. Eu rachei a minha cabeça e então ali fiquei naquela agonia no chão. Eu falei, Senhor, eu vou morrer aqui. Que isso. Agora consciente. Acabou, consciente. Não desmaiei. As pessoas juntaram em volta de mim rapidinho, falavam comigo assim, não dorme não, senão você vai morrer. Então eu desenvolvi ali uma crise convulsiva e outra, e foram ao todo 4 crises convulsivas até chegar ao hospital, ser sedado. E ali no hospital, no outro dia pela manhã, fizeram uma cirurgia, a craniectomia descompressiva, tiraram o coágulo, havia muitas lesões no meu cérebro, e eu estava ali com uma complicação forte do cérebro e tive a encefalopatia séptica, que é a infecção do cérebro. Depois de tudo isso, então, quando você falou agora é só recuperar, entra então essa infecção. Nisso eu não estava consciente, estava em coma ainda. Fiquei durante 15 dias em coma. Induzido. Fui sedado e fiquei em coma induzido. Depois desse período da encefalopatia, eu tive uma pneumonia. E essa infecção foi a pior. Deus. A infecção dos pulmões saiu para todos os órgãos, para os tecidos, saiu e foi literalmente comendo os meus órgãos até eles pararem de funcionar. Ou seja, o pessoal de casa entender, o Renato sofre um acidente, tem esse traumatismo craniano que é o pior, que é o que você disse, consegue reverter isso na cirurgia, agora só recuperação, você tem uma infecção no cérebro. Aí consegue reverter essa situação, vai ter uma infecção pulmonar que seria a pneumonia. E aí isso tudo vai começando a contagiar todos os outros órgãos, ou contaminar todos os outros órgãos. Isso, é o que nós chamamos da infecção generalizada, né? Quando a infecção se generaliza no organismo, e as bactérias vão vencendo as nossas células de defesa e vão comendo os nossos órgãos. Isso que leva o paciente a óbito. Isso aconteceu comigo. Interessante que durante esses 15 dias de coma, a igreja orava, comemoraram pela fé meu aniversário de 21 anos de idade, levaram bolo para o hospital. Isso é um ato profético, né? Como que nós vimos a Isabel fazer aqui. Foi feito também lá na UTI, minha família, meus amigos levaram bola, bolo, chapeuzinho de aniversário. Pela fé a gente faz coisas loucas, né? Sim. E aí, você foi diagnosticada a falência de órgãos? Sim. Existe uma... Chegou a ser diagnosticado isso? Os médicos disseram que foi feito tudo o que era possível ser feito e que agora era esperar por um milagre, porque as chances eram mínimas. Aí foi legal então, né? Aí Deus ouviu esse negócio. Aí foi legal. O médico disse porque realmente quando a gente não tem o suficiente que Deus vem com o seu milagre. Conta como é que foi o milagre. Cara, você é inconsciente, quando você acorda, como que foi tudo isso? A gente quer saber da parte boa agora.
Foi assim, eu estava ali completamente entregue àquela situação de enfermidade, de dor, minha família na angústia, a igreja orando, e essa problemática toda dos meus amigos contagiando as pessoas, a cidade toda orava, as igrejas da cidade em oração, até que um dia chegou uma mulher, uma senhorinha com um coque na cabeça, ela tinha uma saia comprida, ninguém via qualquer coisa de aparente, de bonito, de resplandecente, chamasse atenção, nada disso. Então ela chegou, ela disse assim, eu vim aqui para orar pelo menino, Deus mandou que eu viesse aqui. Interessante que ela teve muitas dificuldades para chegar, porque era completamente cega. Chegando lá, ela começou a orar, e as pessoas que estavam ali, inclusive minha mãe, sentiram algo como se fosse um fogo em volta do meu leito. Foi quando o Senhor soprou a cura na minha vida, como Ele pode fazer na vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Que bênção. Me conta mais, eu não quero deixar você parar de falar. Aí você acorda do coma, como é que foi? Milagrosamente, as enfermidades foram embora, eu tinha uma série de lesões no cérebro, meus Isso durou órgãos... quanto tempo? Foram 15 dias de coma, eu tive 31 dias na UTI. Ao todo, com o tempo que eu passei no quarto, foram 31 dias. Foram 56 dias de internação, sendo 31 na UTI. Ou seja, uns 15 dias da recuperação desde o dia da oração. Isso. O que acontece? Nesses 15 dias, no 15º dia, essa irmã orou pela minha vida e eu fui curado, respondendo também, o Senhor respondendo a oração de tantas pessoas que estavam orando. Ou seja, ela foi um instrumento de Deus para levar a cura de tanta intercessão, de tanta oração pela sua vida. Exato. Aí você levanta, Renato, você acordou do coma, falou o que está acontecendo aqui, o que é isso aqui? Pois então, no 15º dia ficou claro a escolha de Deus do meu nome. Eu me chamo Renato. Renato é uma palavra em latim que significa aquele que nasceu de novo, renascido. E interessante que levaram 15 dias para que esse nome fosse escolhido. Ninguém tinha escolhido meu nome, eu era o bebê só, era o neném, o filho da fulana, o filho da Rose. E eu sou uma criança sem nome, e aí no 15º dia eu recebo esse nome. Fiquei 15 dias em coma. O Senhor, tudo que Ele faz na nossa vida se converge. A nossa história é toda interligada, e nada que acontece na nossa vida é sem propósito. Que benção. Existe um desígnio para cada coisa. E eu presumo, Renato, porque aquilo que Deus faz na vida da gente, uma vez que Ele toca o nosso coração, aquilo nunca mais sai da gente, né? É impressionante. A gente vê pela marca do sangue, a gente é marcado pelo sangue e essa marca vai perpetuar até o dia que a gente estiver lá em cima com Ele, na glória.